Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, bem-vindos à nossa PES Week, para a última atividade do dia de hoje. Eu sou Luiz Felipe Almeida, vosso anfitrião para este evento, e agora teremos o painel de eficiência energética. Mas antes, eu gostava de agradecer novamente aos nossos apoiadores, que são a Quebratur, o Dux Taverna Urbana de Coimbra e a Tamires Mourão Fisioterapia. Nós também queremos falar rapidamente sobre os prêmios que vão ser dados após o evento e após o preenchimento de um quiz, que são uma viagem para Salamanca, patrocinada pela Quebratur, um voucher de 30 euros de consumação oferecido pelo Dux Taverna Urbana de Coimbra e uma sessão de massagem ou de fisioterapia, conforme a escolha do ganhador, oferecida pela Tamires Mourão Fisioterapia. E caso não tenham comparecido aos eventos anteriores, vamos explicar rapidamente como vai ser o painel. Vai ser 15 minutos cada um para apresentar e ao final teremos um espaço de 15 minutos para perguntas. Podem deixar vossas questões no chat ou podem aguardar o término das apresentações para falarem. E peço também que mantenham os microfones desligados durante a apresentação e que também direcionem para quem vão fazer as nossas perguntas ou podem perguntar para todos. E então, daremos início ao nosso painel de eficiência energética. Vamos começar pela Johanna Pescador, que ela é criadora do perfil Think Green Building no Instagram, onde aborda sustentabilidade na construção e no dia a dia. Ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, no Brasil, e hoje atua na empresa N Consultores como consultora de eficiência energética em edificações. Johanna, muito bem-vinda. É um prazer ter você conosco no nosso evento e vamos a isso. Eu passo a palavra para você. Muito obrigada, agradeço novamente o convite. Vou compartilhar minha tela aqui. Estão vendo? Sim, estamos vendo. Vocês estão aparecendo no canto? Sim, mas é normal, tá não há problema. Agora está melhor, né? Bom, como já fui apresentada, né? Meu nome é Johanna, e eu vim falar um pouco para vocês sobre alguns princípios de eficiência energética em edificações. Deixa eu passar aqui. Então, sou graduada, né, no Brasil, na Universidade Estadual de Santa Catarina. E a N Consultores, essa empresa que é uma empresa de consultoria que unifica as disciplinas de engenharia e arquitetura, e a gente atua para promover soluções integradas desde a fase de concepção do projeto, concebendo eles com mais sustentabilidade, eficiência energética e adequando ele ao uso e às necessidades dos ocupantes ao longo da sua vida útil. Então, para começar, para falar um pouco sobre eficiência energética, a gente tem que entender o que é um projeto eficiente. Então, para isso, eu trouxe aqui uma pirâmide da eficiência energética, onde a base dela, onde a gente gasta mais tempo estudando, analisando, é a parte do projeto bioclimático, é a estrutura de um projeto eficiente. Depois disso, a gente tem os sistemas eficientes, a partir dos projetos complementares, e por fim, que eu até brinco que é a cereja do bolo, é a energia renovável. Então, para o projeto ser bioclimático, ele precisa estar inserido de acordo com o clima da cidade que está localizado o projeto. Então, ele tem que estar de acordo com esse clima. Então, a gente precisa inicialmente conhecer o clima e estudar, né? Estudar a partir de um estudo solar, dos ventos, a partir das orientações das fachadas, do impacto do entorno, para entender quais são as melhores estratégias que a gente pode implementar para a nossa edificação. Então, a gente sempre tenta utilizar estratégias passivas no início, né, nesse projeto bioclimático, que é o que é essas estratégias passivas? É o aproveitamento dos recursos naturais para a eficiência e conforto da minha edificação. Então, a gente utiliza ventilação, iluminação natural, às vezes o calor da terra, tudo isso para
gerar estratégias, né, com menor impacto ambiental. E a partir desses estudos e da análise dessas estratégias, a gente projeta a envoltória do edifício. E o que seria a envoltória, ou também chamado envelope? Isso é o sistema que separa o interior do edifício do exterior, que seria mais ou menos as fachadas e a cobertura. E para que eu saiba, né, para que eu projete uma fachada, uma envoltória eficiente, a gente precisa conhecer as propriedades térmicas dos meus elementos construtivos. Então, eu vou saber se ele vai estar de acordo, né, com as estratégias que eu quero aplicar e com o clima local da minha região. E, além disso, a gente também tem as cores da fachada, elas impactam muito também na eficiência da minha edificação. Por exemplo, quando a gente tem cores mais escuras, a gente tem maior absortância, consequentemente, eleva a temperatura, né, do meu ambiente. Já para as cores claras, é o oposto, diminui a temperatura e ela tem uma absortância menor e reflete mais. Então, a gente pode indicar, né, para, por exemplo, climas quentes, cores mais claras, e climas frios, cores mais quentes. E outro fator que impacta muito na minha envoltória, na eficiência dela, né, são as aberturas, porque é através das minhas aberturas que mais eu vou ganhar carga térmica, né, da minha radiação solar. Então, é sempre necessário a gente verificar a eficiência dos meus vidros e das minhas esquadrias, de acordo também com a orientação que ela está inserida e o tamanho, né, das minhas aberturas. E junto com as aberturas, a gente também tem os elementos sombreamentos que servem para barrar essa radiação solar indesejada, talvez em alguns momentos do dia ou alguma orientação. Isso pode ser através de brises, beirais, entre outros. Agora, sobre os sistemas eficientes, a gente tem os projetos complementares, né? Principalmente o projeto elétrico, a partir do desenvolvimento do projeto de iluminação, e o projeto mecânico desenvolvendo o sistema de HVAC, que é uma sigla, né, em inglês, que significa aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Além, né, de desenvolver bons projetos, a gente sempre tem como consultor e como projetista especificar equipamentos eficientes. E como eu sei que o meu equipamento ele é eficiente, né? Através de selos de eficiência energética que a gente encontra em lojas, quando está consumindo o produto mesmo. Então, eu trouxe até exemplos aqui, de uma etiqueta de Portugal. Na esquerda eu tenho a etiqueta que ela é mais antiga, essa Energy, e ela teve uma atualização recentemente, então vocês vão encontrar mais essa daqui para frente, né? Uma variação diferente. E também a gente tem a etiqueta Energy Star, que é uma internacional. Para mim ficou no mudo. Estranho. Aqui eu tô ouvindo. Oi? Vocês estão me ouvindo? Eu não mutei nada. Hanna, pode continuar. Pode continuar. Ah, tá. Tá bom, então. Então, a gente também tem essa outra etiqueta, Energy Star, que ela é internacional e está presente em muitos eletrodomésticos, também indica que aquele equipamento consome menos energia. Outra questão é a automação dos meus sistemas, que faz com que eles fiquem inteligentes, né? Que eles funcionem de acordo com a necessidade do usuário, com conforto, o que, consequentemente, faz com que eu tenha uma redução no meu consumo energético também. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o sistema HVAC, que ele é muito importante para a eficiência energética da edificação, principalmente saber dimensioná-lo, né? E para começar, ele também faz parte, né, do sistema HVAC, a renovação de ar exterior. Então, isso também sempre tem que ser levado em consideração a qualidade do ar, porque impacta, né, na qualidade do ar interno. E como é que eu sei que o meu equipamento de HVAC ele é eficiente? É através do coeficiente de eficiência energética dele. Então, isso é muito importante na hora de dimensionar e especificar um condicionador de ar. E falando em dimensionamento, né, como é que é feito um correto dimensionamento do sistema, né? É através da carga térmica de cada ambiente.
Então, para que ele não fique superdimensionado, é interessante analisar essas cargas antes, né, de sair dimensionando o sistema. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ambiente que tem uma pessoa que está gerando calor, está respirando, tem equipamentos, tem iluminação, e tudo isso vai gerar uma carga interna nesse ambiente. E outras cargas também são provenientes de fontes externas, que daí vai depender da eficiência da minha envoltória, o quanto essa carga externa vai impactar, né, na carga interna, quanto ela vai vir para o meu ambiente. Então, como eu falei lá no projeto bioclimático, nas estratégias que são implementadas, tudo vai trabalhar aqui para que barre essa carga térmica externa, né, para minha edificação. Então, o sistema de ar-condicionado, ele vem para compensar todos esses ganhos de calor que eu ganho da minha carga interna e da minha carga proveniente de meio externo. Agora, o fim da nossa pirâmide é a energia renovável, né? Que é um fator muito importante para a sustentabilidade das nossas edificações. E nesse contexto, existe os edifícios NZEBs, que significam Net Zero Energy Buildings, que nada mais é do que quando uma edificação tem o consumo de energia local anual igualada à sua geração por fontes renováveis. Então, ela compensa, né? O que ela consome, ela acaba gerando por fontes renováveis. Então, como é que eu sei qual é a melhor fonte de energia, né? Melhor geração de energia para minha edificação? Isso vai muito depender da disponibilidade dos recursos naturais daquela localidade e também vai depender das vantagens e desvantagens de cada energia, né? Eu vou usar aqui o exemplo da energia solar, porque ela está super difundida hoje, tem inúmeras vantagens, né? Como é muito simples ter, né, esse sistema em casa, mas ela tem um problema que é uma desvantagem, né? Principalmente para edifícios verticais, que é onde ela não tem área suficiente, né, para geração de energia em edifícios verticais. Então, não tem área de cobertura, por exemplo. Então, para suprir isso, né, vieram novas tecnologias que integram a geração de energia com a arquitetura, que são chamadas BIPV, Building Integrated Photovoltaics. Então, a gente pode ter variados elementos construtivos que geram energia, como vidro fotovoltaicos, telhas fotovoltaicas, painéis de fachadas que geram energia. Então, é uma variação que está surgindo no mercado bem legal. E eles também funcionam com tecnologias diferentes, como o OPV, né, que são filmes fotovoltaicos orgânicos, que ele já funciona, ele aproveita mais a geração de energia mesmo na sombra. E o OPV é bem interessante para retrofit, porque ele é um filme, então tu consegue inserir num edifício já construído, né, nos vidros, e também aproveitar para que ele barre a radiação solar, usar como uma película mesmo, né? Bom, e sempre que eu falo de eficiência energética, eu falo de simulação, porque para mim bem junto, assim, para te desenvolver um projeto eficiente, a gente tem todas essas etapas, né, que a gente falou, mas a simulação ajuda muito, porque ela permite a gente estimar o comportamento energético, térmico e lumínico da edificação antes mesmo de ela ser construída, né, ainda em projeto. Então, a gente consegue simular variados cenários e ver o que funciona melhor, o que é mais eficiente e tomar as decisões de projetos baseadas em evidências, né? Eu sei o que é mais eficiente antes de construir. E, além disso, as simulações, elas agregam qualidade para o produto, né? O valor, agregam valor, elevam o grau de sustentabilidade do projeto, e elas são muito utilizadas para comprovação de normas e certificações. Eu vou falar de algumas simulações que a gente desenvolve, né, para eficiência energética. A primeira é a simulação térmica, na verdade, ela não tem o dado, né, de energia, mas é muito interessante para estar alinhada, né, a eficiência energética com a simulação térmica, porque ela dá a informação do conforto, do desempenho térmico. Então, ela dá os dados de temperatura ou índices de conforto através, por exemplo, de carta psicométrica. Então, agora a gente tem a simulação energética, que sim, vai nos dar um consumo em quilowatt-hora, e
a simulação ela funciona através de comparação de modelos. Então, eu vou ter o meu edifício real proposto, né, o meu projeto, e eu vou comparar com um edifício de referência, um baseline ou benchmark. E através dessa comparação, eu vou ter uma porcentagem de economia de energia anual. Então, eu sei o quanto vai ser mais eficiente comparado ao outro. Por fim, a gente tem a simulação lumínica, né, que é muito interessante para a gente ter o aproveitamento de luz natural, para depender menos da luz artificial, né? E a simulação artificial também é interessante porque a gente consegue prever o consumo também em quilowatt-horas e ver o que funciona melhor, diferentes cenários, tudo que eu já falei de simulação. Agora eu vou falar rapidinho, não vou entrar em muito detalhe, sobre alguns programas de simulação para vocês conhecerem o que a gente utiliza, o que tem no mercado, né? O Energy Plus, ele é tipo o pai de todos da eficiência energética, porque ele é o programa de simulação que é mais confiável, ele é gratuito, e o único problema dele seria a interface, que ele não é visual, assim. Então, a gente pode ver que é só mais tabelas, coordenadas, e para que seja mais viável, né, a utilização, seja mais amigável a utilização do Energy Plus, surgiram outros programas e plugins que utilizam a calculadora do Energy Plus, só que tem uma interface, né, mais amigável, como o Design Builder e o SketchUp, ele também tem um plugin com o Open Studio. A gente também tem os programas de simulação paramétrica, também utiliza o Energy Plus, e aqui a gente tem um exemplo do Rhino com um plugin do Climate Studio e do Honeybee e Ladybug. Então, aqui a gente tem... Ele funciona, né? A simulação paramétrica funciona através de linguagem visual. Então, há uma linguagem visual mais amigável também. Aqui eu tenho um exemplo que muda, tu consegue mudar os parâmetros e tem uma rede, né, neural conectada. Aqui a gente tem os programas de simulação BIM, e o BIM, né, ele está em ascensão no mercado da construção civil, então são plugins que eles estão cada vez mais em desenvolvimento e também tomando espaço aí para eficiência energética. Então, a gente tem um exemplo do Autodesk Insight 360, do Sapphire. E para finalizar, eu trouxe algumas normas e certificações que a gente pode utilizar essas simulações de eficiência energética, essas análises que eu falei. Primeiro, a gente tem as certificações de sustentabilidade, como o LEED e o BREEAM, que tem categorias próprias, né, de eficiência energética, de energia no geral. E também temos os certificados de eficiência energética. Aqui eu trouxe um exemplo da certificação energética dos edifícios, que é uma certificação de Portugal mesmo, que eu não tinha conhecimento e eu achei muito interessante. Ela avalia a edificação de AAF e ela é obrigatória para novas edificações. E no Brasil a gente tem uma etiquetagem que é até semelhante com essa de Portugal, a etiquetagem de eficiência energética PBE Edifica, que avalia de A a E a edificação, só que ela não é obrigatória para todas as edificações, apenas de serviço e pública. E para finalizar, a gente tem a certificação ED, que é uma certificação mundial, que também é só de eficiência energética, mas ela é um pouco diferente, porque a gente consegue analisar, né, estimar a eficiência energética através do seu próprio aplicativo, próprio site. Seria isso, muito obrigada. Aqui eu tenho algumas redes sociais, meu LinkedIn, o Think Green Beauty no Instagram, também o Instagram da N Consultores e o e-mail e telefone de contato, se alguém quer trocar uma ideia, quer entrar em contato com a gente. É isso aí. Muito obrigado, Johanna. Linda apresentação. Muito obrigado por trazer os princípios de eficiência energética em edifícios para nós. É muito importante ter esse conhecimento e somos muito agradecidos por isso, viu? Muito obrigado, Johanna. Eu vou passar a palavra agora para a Ikigai Sustentável, que temos aqui a Fernanda e o Noyuki com a gente. Vamos lá, começando pela Fernanda.
A Fernanda Vargas é formada em Engenharia Civil no Brasil, especialista em tecnologias e sustentabilidade na arquitetura e design de interiores, e já trabalhou de forma voluntária como professora de matemática, que é uma experiência muito legal, que sempre vale compartilharmos experiências voluntárias aqui com a gente, né? E também é sócia proprietária da Ikigai, e temos também o Noyuki Amado, que é graduado em Engenharia Civil, capacitado e certificado em sistemas fotovoltaicos, interiores sustentáveis, entre outros. E também é sócio proprietário da Ikigai. Noyuki, Fernanda, muito bem-vindos à nossa apresentação, ao nosso evento, e passamos a palavra para vocês. Força! Obrigado, Luiz. Vou compartilhar aqui a tela de apresentação. Tá certinho, né? Todo mundo vendo? Sim. Olá a todos, obrigada, Luiz, pela apresentação. A gente vai falar aqui um pouquinho, né, sobre a eficiência energética nas construções sustentáveis. Está passando? Clica. Opa, agora foi. O Luiz já apresentou, né? Eu sou Fernanda, estou aqui com meu sócio Noyuki Amado. A gente está apresentando a Ikigai, Engenharia e Arquitetura Sustentável, como o próprio nome já diz, né? Nós atuamos com engenharia e com arquitetura, trazendo aí a parte das construções verdes. Nós somos uma empresa jovem de mercado de trabalho, estamos aí atuando há um pouco mais de um ano. E desde que começamos, estamos atuando com projetos, reformas e obras. Daí dessa atuação, né, outros profissionais, arquitetos, construtoras, né, começaram a procurar a gente, pedir, né, dicas, mostravam plantas para a gente e falavam assim: olha aqui, o que dá para colocar de sustentável aí? Dá algumas dicas, ou dá uma passadinha lá na obra, ver o que dá para melhorar. E com isso a gente viu essa necessidade, essa demanda de prestar as consultorias para outros profissionais, mas que de uma forma correta, né? Não só umas dicas aqui e ali, porque a sustentabilidade não é assim também. Então, a gente começou a estruturar, né, um novo produto de consultoria que a gente ainda não está oferecendo, né, ainda nem está no nosso site, a gente ainda está nesse processo de estruturação, né, como falei, a gente é uma empresa mais jovem também, e essa parte, né, que a Johanna trouxe aí muito bem das simulações, ela exige um conhecimento técnico mais aprofundado. Então, a gente está aí estudando de forma a melhorar e trazer a sustentabilidade não só para o nosso escritório, mas para a nossa região, né, e quem sabe aí para todo o país. Quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, também aqui está o nosso Instagram. Quanto à estrutura da apresentação, a gente vai apresentar sobre a sustentabilidade nas edificações, do porquê se construir dessa forma e como que ocorre isso na prática. Falar também sobre a eficiência energética das edificações, o que envolve essa eficiência e como que a gente trabalha essa eficiência nos nossos projetos. Bom, começando com a parte da sustentabilidade em edificações, a gente se pergunta, né, por que as construções sustentáveis são uma alternativa viável, né? E para responder essa pergunta, a gente percebe que o que torna a construção sustentável como um novo modelo de construção que mais cresce no mundo é a necessidade dessas construções no mercado, né? Ultimamente a gente tem visto cada vez mais notícias sobre mudanças climáticas, né? Reportagens com acontecimentos atmosféricos, muitas vezes catastróficos, e a gente vê a preocupação cada vez mais com as mudanças climáticas, com o efeito estufa e com o nosso papel e o que a gente está realizando diante do mundo, né? Então, diante disso, a gente precisa entender que as mudanças climáticas, ela é um fenômeno normal, né, que acontece. O que não é normal é a velocidade e a intensidade com que está acontecendo nos últimos anos, né, principalmente. Então, sobre mudança climática, a gente precisa falar sobre o painel intergovernamental sobre mudança climática, o IPCC, né, que lançou um relatório recente. O IPCC, ele é um painel da ONU, né,
que visa trazer aí, oferecer bases para que formadores de políticas públicas possam ter embasamento de avaliações científicas, né, sobre as mudanças climáticas, as implicações, os possíveis riscos, né, para o futuro desse descaso com o planeta que veio ocorrendo nos últimos anos, e também fornecer base para se propor opções de adaptação e de mitigação diante dessas mudanças climáticas que a gente está vendo. Então, isso. O último relatório do IPCC, ele foi o primeiro a quantificar essa responsabilidade de fato das ações humanas, né? E trouxe algumas questões muito interessantes para a gente, né? O primeiro é esse papel da influência humana no aquecimento do planeta, que é inequívoco e inquestionável, né? Então, não é mais se o ser humano afeta e contribui com as mudanças climáticas, mas é o quanto o impacto humano causa em todo esse efeito estufa de aquecimento global e de mudanças climáticas, né? Outro ponto trazido é que todas as regiões do globo, né, já são afetadas por eventos extremos, né, envolvendo aí ondas de calor, chuvas fortes, secas, alguns ciclones tropicais que estão ocorrendo no mundo todo devido ao aquecimento global. E cada uma das últimas 4 décadas, né, foi sucessivamente mais quente do que qualquer outra década que a gente teve antes de 1850. Então, a gente vê o aumento das temperaturas de forma massiva nas últimas 4 décadas, né? E eles estimam que essa temperatura ela vai continuar subindo até meados deste século, né? Em todos os cenários previstos, projetados por esse relatório, né? Por causa das emissões de gases de efeito estufa, né? Então, eles preveem o aquecimento de 1,5 graus Celsius a 2 graus Celsius, que vai ser ultrapassado ainda neste século, né? Caso não haja uma profunda redução das emissões aí de dióxido de carbono e outros gases também de efeito estufa, né? Então, a gente percebe, principalmente, né, a gente vai falar mais para frente um pouco sobre o Acordo de Paris, que são algumas iniciativas que estão sendo elaboradas visando limitar esse aumento de temperatura, né? E a gente percebe aí que reduções fortes e sustentadas dessas emissões de dióxido de carbono e outros gases ainda podem limitar essas mudanças climáticas e auxiliar em todo esse panorama que a gente está vivendo. E caso essas reduções de fato ocorram, né, ainda pode levar no mínimo até 30 anos para que essas temperaturas se estabilizem. Então a gente percebe a importância de se agir no agora para minimizar e mitigar essa situação tão emblemática e tão catastrófica muitas vezes. E falando um pouco sobre o Acordo de Paris em si, o Acordo de Paris foi um documento assinado em Paris, na capital da França, que traz aí o documento, na verdade, principal e mais atualizado, assinado por diversos países que estabeleceram e se comprometeram contra essas mudanças climáticas que vêm ocorrendo, né? Então, esse documento ele não tem um caráter de lei e nem prevê punições para aqueles países que não são signatários ou que descumpram esse acordo. No entanto, o fato de um país não assinar esse documento, não estar de acordo com esse documento, pode trazer impactos negativos, né, para esse país, como, por exemplo, alguns países podem não querer estabelecer relações de comércio, né, ou impor certas barreiras para estabelecer relações com países que não estejam alinhados com esse documento e que não respeitem e não proponham alternativas contra as mudanças climáticas, né? Então, esse documento ele tem como principal objetivo combater o aumento dessa temperatura terrestre provocada pelo aquecimento global. E o ponto que eles colocaram foi impedir esse aumento de 2 graus Celsius na temperatura global em relação à era pré-industrial. Então, eles estabeleceram essa medida de 2 graus Celsius como o máximo que pode se chegar no aumento de temperatura global. E aí a gente entra um pouco no impacto da construção civil, né? Porque um dos principais fontes que geram essas mudanças climáticas e o efeito e o aquecimento global são as indústrias, né? E falando de indústria, a gente precisa falar da indústria da construção civil, que é uma indústria muito poluente, né? Quando a gente pega alguns dados de algumas pesquisas, a gente vê que essa indústria ela consome cerca de 16% do fornecimento mundial de água pura no mundo, 25% da colheita de madeira e 40% de combustíveis fósseis em materiais manufaturados, né?
E entrando um pouco na parte energética, só na Europa, as construções consomem cerca de 50% de toda a energia, né, que são utilizadas aí para a construção e manutenção dessas edificações. Já na nossa realidade aqui no Brasil, também cerca de 50% da energia elétrica é consumida e utilizada por edificações dos mais diversos âmbitos, né, residenciais, comerciais e públicas aí. Então, a gente como ocorre, né? Na verdade, como que essas construções verdes se tornam uma forma de auxiliar nesse processo, de tornar essa indústria tão poluente de uma forma melhor, né? Então, as construções verdes, elas atuam em projetos que são ecologicamente corretos, socialmente justos e economicamente viáveis, né? Então, durante toda a fase do projeto, desde a concepção até a execução e a manutenção de uma edificação, a sustentabilidade precisa permear, trazendo esses três pilares, né? E uma forma de garantir isso são as certificações, né? Então, essas certificações, elas garantem que esse processo de sustentabilidade seja feito de forma responsável, evita a questão do greenwashing, né? Que é essa maquiagem verde por parte de alguns profissionais e construtoras, reconhece o trabalho desenvolvido para cada edificação, né, em torno da sustentabilidade, e traz uma referência que auxilia, levando em conta sempre o ciclo de vida, né, e as características regionais no qual aquela edificação está sendo incorporada. E aqui a gente tem alguns exemplos de algumas certificações, algumas nacionais, outras reconhecidas internacionalmente, né? A Joana falou de algumas delas, inclusive, da ED, né, da LEED, que são certificações aí reconhecidas internacionalmente. Bom, e a Ikigai em si, ela busca trazer sustentabilidade para a realidade do nosso cliente, né? Então, a gente atua aí regionalmente, mas a gente consegue auxiliar e trabalhar em todo o território nacional, né? E aqui na nossa realidade em específico, a gente está inserido numa cidade de relativamente pequeno porte. Então, Patos de Minas é uma cidade de aproximadamente 150 mil habitantes aí, com uma forte economia agrícola, né? E para o modelo da nossa cidade, a gente enfrenta um modelo muito tradicional de construção, com uma cultura bem consolidada e tradicionalista, né, da construção civil, pouco aberta à inovação, à sustentabilidade, uma cultura que desperdiça muito dos seus recursos, né, e foca principalmente no lucro, ao invés de focar em questões mais de conforto, de sustentabilidade, né, e da integração da edificação no meio. Portanto, o maior desafio que a gente enfrenta é o de educar a nossa sociedade, né? E, claro, essas pessoas envolvidas, esses parceiros que são do setor da construção civil por conta dessa cultura, né? E a gente atua de acordo com fazendo projetos, reformas, obras e, mais recentemente, atuando também em consultorias, como a Fernanda já mencionou. E a nossa realidade, né? Muitas construtoras e muitos clientes, eles não estão dispostos a passar por um processo de certificação para validar aí seus esforços sustentáveis, né? Considerando que estamos em uma região, né, onde não está muito desenvolvida essa mentalidade da sustentabilidade, em uma cidade pequena, né, não existe muito esforço para se buscar uma certificação. Fato que não é considerado em cidades maiores, né, em algumas capitais aqui do Brasil, onde esse avanço por busca de certificações está muito elevado, né? Tanto que o Brasil é considerado atualmente, está em quarto lugar, né, no ranking de certificações sustentáveis, né? Mas no nosso estado de Minas Gerais aqui, ainda tem poucos edifícios certificados e agora que estão sendo certificados, né, os primeiros edifícios aqui de Minas Gerais. Mas a gente tem notado no nosso mercado que o interesse ele tem aumentado de uma forma muito rápida, buscando a sustentabilidade, né? E não apenas visando as certificações, mas principalmente a eficiência e o conforto que a sustentabilidade traz para os usuários que estão morando e ocupando as edificações, né? Então a gente trabalha para levar a sustentabilidade independente aí das certificações. E a gente atua de acordo com 4 eixos que a gente delimitou, que é o eixo de eficiência hídrica, o de materiais, design biofílico e o de eficiência energética, que a Fernanda vai aprofundar um pouco mais para vocês. Falando agora, né, um pouco da eficiência energética aplicada nas edificações, o que envolve, né, essa eficiência energética.
ela traz, né, uma forma de economia no uso da energia, né, sem comprometer o conforto luminístico, acústico e ergonômico, de modo a melhorar a qualidade do ambiente e do processo produtivo. Reduz, então, o gasto de energia no dia a dia, mas se constituindo com uma construção de igual ou melhor qualidade, ou seja, um edifício é mais eficiente energeticamente que outro quando ele proporciona as mesmas condições ambientais ou até melhores, com um menor consumo de energia. A gente fala, né, sobre eficiência energética, um conceito muito aplicado, é o Net Zero Energy, e ele tem 4 definições, que é o energia local, a fonte de energia, o custo de energia e emissões de energia. Eu vou estar explicando cada um deles. O energia local, o prédio, ele deve produzir uma unidade de energia usada por uma unidade produzida. Ou seja, ao longo de um ano, ele deve produzir, no mínimo, a mesma quantidade da energia que ele consumiu. Essa é a forma mais simples, né, de se aplicar o Net Zero Energy, e é o mais utilizado aqui no país devido a essa simplicidade. O fonte de energia, o prédio deve produzir em um ano a mesma quantidade de energia que consome, incluindo a quantidade de energia que é gasta, trazendo e levando a energia desse prédio à sua fonte externa de energia. Então, aqui já começou a complicar um pouquinho mais os cálculos, né? Aqui a gente já precisa estar em contato com o concessionário, a gente precisa ter esses dados, o que tem uma certa dificuldade e também leva um certo tempo. O custo de energia, ele é baseado na troca monetária, ou seja, o valor que o edifício recebe de energia gerada, a partir das suas fontes renováveis inseridas, ele tem que ser igual ao valor que ele paga de energia retirado ao longo do período de um ano. Então, a princípio parece simples, né, que ele assemelha ali ao primeiro, mas o primeiro ele fala da quantidade de energia, que a gente já está falando de valor pago, o que complica um pouco mais. Por quê? O valor de energia ele vai variar de acordo com o horário de pico, ou seja, quando você está gastando energia no horário de pico, você está pagando até 5 vezes mais do que quando você gasta energia em um horário que não é de pico. Então, além de você calcular o gasto, né, e a produção de energia, você também precisa calcular o valor, né, o horário que isso vai ser pago, o valor que isso vai ter, e também considerar ao longo do ano, né, porque a gente não tem o mesmo consumo durante o ano inteiro, o que complica um pouco mais o cálculo aqui e deixa esse um pouco mais complexo. As emissões de energia, o edifício ele deve produzir em quantidade de energias renováveis, sem emissões, a quantidade de energia que utiliza, que gera emissões. Então, aqui a gente, como vocês devem ter reparado, em todas as situações a gente fala do 1 por 1, ou seja, o quanto que eu consumo, do tanto que eu produzo. Nesse caso aqui está tratando das energias renováveis, mas da quantidade que eu consumo e não apenas no edifício. No caso do Brasil, a gente tem uma certa vantagem, porque 65% da energia consumida no país vem das hidrelétricas, que é considerada uma fonte de energia renovável. Mas a gente também tem que considerar a outra parte que não é renovável, né? E também considerar a questão de região, porque varia muito da região, varia também do período do ano. Tem outras questões que interferem, como, por exemplo, a crise hídrica que a gente está enfrentando no país. Então, a gente precisa, né, mais uma vez, estar em contato com a concessionária para saber, de fato, de onde que vem e ter esses dados específicos, o que também é um pouco complicado. Tá, mas aí, como que isso funciona na prática? Como vocês devem ter reparado, a primeira situação é a situação mais simples, né, que é o 1 por 1 ali da energia local. Dessa forma, é a mais utilizada no Brasil. A gente não tem nenhum edifício, inclusive no Brasil, que atenda esses graus mais complexos ou que atenda todos esses 4. O que também não pode ser olhado como um demérito, porque até esse, né, sistema mais simples, ele já tem um impacto muito grande, e o que eu sempre falo que o melhor sistema é o que é aplicado.
Então, se é aplicado e se funciona, a gente já tem um resultado muito bom. Comparando um sistema, né, com energia local, você tem de 50% a 70% de melhoria no desempenho em relação a um edifício convencional, o que já é um resultado muito bom. Trazendo aí mais um pouco sobre as certificações, o Noyuki já falou um pouco, a Johanna também trouxe um pouquinho para a gente. Eu vou só citar essas duas como exemplo para enfatizar o quanto a parte da eficiência energética é valorizado nas certificações, justamente porque é um dos pontos mais importantes quando a gente está falando de sustentabilidade. O LEED está na sua 4ª versão, ele é bem desenvolvido no Brasil e está se desenvolvendo ainda mais, e ela funciona com critérios que você precisa atender, e esses critérios têm pontuações. Se você atender apenas aos critérios da eficiência energética, você já atinge quase que a metade dos pontos mínimos que você precisa ter para essa certificação. Isso evidencia muito o quanto a importância, né, da eficiência energética. Quando a gente fala aqui outra certificação de exemplo, que é o Living Building Challenge, os critérios são um pouco mais rigorosos do que a LEED, mas ela tem uma curiosidade que você tem a possibilidade de ter certificações individuais, ou seja, só de energia, ou só de água, ou só de materiais. Se você tiver, por exemplo, a só de energia, você tem a Zero Energy Certification. E como que a gente trabalha, então, como que a gente coloca, de fato, a eficiência energética nas edificações para, então, atingir esses resultados? A gente vai atuar aqui, basicamente, de 3 formas, que são as energias renováveis, os materiais e equipamentos e o design, com as palavras um pouco diferentes, mas o mesmo que a Johanna já trouxe aqui para vocês. Sobre as energias renováveis, né, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu acredito que já é de conhecimento, né, da maioria, mas seria as fontes, energias que são geradas com fontes, né, que não se esgotam. A gente tem aí como exemplo a hídrica, que é a mais utilizada no país, né? A solar, que, na minha opinião, deveria ser a mais utilizada, mas não é. A eólica, a biomassa, a gente tem a geotérmica também e a oceânica. Então, o objetivo é trazer para o seu empreendimento formas de gerar energia através dessas energias renováveis, que, como, né, foi dito aí, é a cereja do bolo. Os materiais e equipamentos, né, seriam ali os sistemas que você vai utilizar que sejam eficientes. Eles precisam ser especificados por profissionais capacitados, existe mesmo, né, para fazer isso, né, como foi citado, você olhar ali o catálogo para entender a eficiência de cada equipamento, e isso gera uma baixa manutenção, um gasto mínimo de energia em operações e a excelência no desempenho. A gente tem também alguns selos para equipamentos, né, já foi citados alguns. Aqui no Brasil, a gente utiliza o selo Procel, que inclusive há algumas críticas em relação ao fato do tempo que ele não é atualizado e o fato de não refletir, talvez, a realidade dos critérios atuais. Então, é importante a gente ter esse olhar, esse pensamento crítico também sobre as certificações. A outra seria o Energy Star, né, que já foi mencionado aí, né? É um selo que surgiu nos Estados Unidos, alguns países adotaram, inclusive, né, a União Europeia utiliza, né, deste selo. O design, né, o aspecto bioclimático, né, como foi trago, ele pode ser do design passivo ou design de carga ativa. O design passivo, ele é mais fácil de ser implementado, inclusive, espera-se que todos os arquitetos implementem esses conceitos nas suas plantas. Né, que seriam esses conceitos? Já foi trago um pouco, então não vou aprofundar muito, mas seria ali trazer a orientação solar, né, fazer essa análise, o formato dessa edificação, sempre olhando as obstruções dos entornos. Uma coisa que eu achei interessante, eu não sei se repararam, é que quando a gente fala, né, de orientação em formato, quando a gente traz imagens de carta solar, eu não trouxe aqui, no slide da apresentação passada tinha,
que geralmente ignoram os entornos, né? Faz a análise da orientação solar só do edifício, como se não tivesse prédio em volta, como se não tivesse árvore, e isso às vezes traz um erro muito grande no projeto. A imagem do slide anterior tinha essas obstruções, que foi uma coisa que me chamou bastante atenção, que é algo que a gente precisa sempre considerar. Ventilação natural, tijolos tipos de janelas, né? Luz natural, conforto térmico, sombreamento, o isolamento térmico, os telhados e a vegetação. Ou seja, são meios passivos, ou seja, meios que eu não utilizo de acréscimo de energia para trazer esse conforto. Então, eu não estou acrescentando ou acrescentando muito pouco para resfriar o ambiente ou trazer esse conforto esperado. Estou utilizando apenas do próprio formato, apenas dessa posição e de meios naturais, né, ventilação, o sol, sem necessitar aí desse grande acréscimo de energia. O que a gente vê, né, que mais uma vez a parte térmica ela é totalmente ligada, né, à questão energética, justamente porque a gente consome muita energia para suprir essa parte do conforto térmico. O design de carga ativa, por outro lado, ele já é um pouquinho mais complexo, e ele vem depois do design passivo. Então, você vai considerar esses aspectos na sua edificação, então você vai usar ali da teoria, de literatura, e vai aplicar. Quando a gente vai para a prática, pode ser que aquilo não saia totalmente como se esperava. Então, aí que entra a importância do design de carga ativa, porque antes de você construir, você vai testar isso, né? Porque depois de construir já é um pouco mais complicado. Então, você vai simular para ver se as soluções que você empregou estão atingindo aquele desempenho que você esperava. E, para isso, você vai precisar de engenheiros mais capacitados, né, que possuam mais conhecimento, que vão utilizar, né, da simulação energética, que já foi aí um pouco falado, né, de modo que eu vou ver se deu certo, o que eu preciso melhorar, simulando ali energeticamente. E também especificando equipamentos e utilizando de equipamentos super eficientes, sempre empregando, né, fazendo esse auxílio do que é natural, do que é artificial. Hoje a gente tem tecnologias, inclusive, que permite a gente combinar esses dois de uma forma muito inteligente, sistemas automatizados, por exemplo, em que a luz artificial ela vai ser regulada de acordo com a luz natural, e ela faz isso automaticamente. Então, a gente tem várias possibilidades aí para se empregar isso de forma inteligente. Exatamente. Então, para concluir todo esse raciocínio, a gente precisa entender que essas mudanças climáticas são uma realidade, né, atual nossa, e que precisa dessa interferência imediata do ser humano para minimizar e para mitigar seus impactos, né, e que a construção sustentável é uma das formas de se buscar essa mitigação desses efeitos negativos que são provocados pelo setor da construção civil, que é um setor que impacta tanto no meio ambiente, né, e uma das alternativas aí contra essas mudanças climáticas tão catastróficas, né? E que o papel da eficiência energética é muito importante, como sendo um dos principais parâmetros, né, quando se fala em construção sustentável e quando se fala em sustentabilidade dentro de qualquer edificação. Então, gratidão pela atenção de vocês. E qualquer dúvida, comentário, a gente está disposto a conversar e a esclarecer. No final, né? No final. Fernanda, Noilke, muito obrigado pela apresentação de vocês. Foi uma apresentação muito intuitiva, muito boa, trazer esses diferentes conceitos, a questão da eficiência e principalmente a questão da importância de trabalharmos a eficiência já, para justamente termos como reverter essa situação e também estimular outras pessoas a adotarem medidas e hábitos mais sustentáveis. Muito obrigado. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para a Ikoana Laís, que vai ser a próxima a se apresentar. A Ikoana é formada em Engenharia de Energia pela Universidade de Brasília, no Brasil, e estagiária do Ministério de Minas e Energia do Brasil também, e atualmente é aluna de mestrado em Energia e Sustentabilidade pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Ikoana, muito boa tarde. Muito obrigado por estar conosco. É um prazer poder ter a sua participação.
Muito obrigada a todos, né, pelo convite. Só corrigindo, Luiz, o meu estágio no Ministério já terminou, agora sou mestranda mesmo no programa de pós-graduação aqui em Energia e Sustentabilidade em Foz do Iguaçu. Tá bom? Claro, muito bem. Gente, hoje eu vou apresentar para vocês o projeto Casa Sustentável, né, utilizando a energia solar e o biogás. Foi um projeto que eu desenvolvi ainda na graduação, juntamente com a minha ex-orientadora na Universidade de Brasília. Então, o projeto, ele foi desenvolvido conjuntamente, né, com outros participantes, a professora Pilar, né, como orientadora do projeto, representando a Universidade de Brasília, eu na parte de engenharia de energia, né, trabalhando na parte de energia solar, juntamente com a parte de eficiência energética, com a Milena, que no caso, na época, que é a aluna de arquitetura e urbanismo, e o Igor Pedro, que é da ciência da computação, que ficou responsável pela parte de automação. Então, assim, o nosso trabalho, ele surge da seguinte pergunta: por que estudar novos materiais para a composição de painéis fotovoltaicos? Uma das dificuldades que se tem atualmente na questão do aumento, né, da utilização do painel fotovoltaico ainda é o seu custo. Então, dentre isso, a gente, na graduação, eu desenvolvi uma pesquisa, né, na área de se estudar novos materiais para a composição do painel fotovoltaico, visto que, quando eu pego o silício, que é o material atualmente utilizado para a composição do painel solar, e comparo o seu preço no quesito de pureza dele para aplicação para aplicação no painel fotovoltaico, o tipo de silício para a placa solar, ele tem que ser o silício lâmina, onde eu preciso ter uma pureza aproximadamente de 99%, né, para a aplicação, e isso tem um custo, em média, industrial, entre $1.000 a $4.000 por quilo. Então, isso ainda impacta diretamente no preço do painel fotovoltaico. Então, dentre isso, o que nós, do laboratório, fizemos? Utilizamos, né, os recursos que nós temos, que no caso são os corantes naturais, para aplicação nas células solares. Aqui nós utilizamos o urucum, a amora, o açafrão e a clorofila. Você deve estar se perguntando, nossa, gente, mas que utilização mais diferenciada. Então, assim, esses corantes, a partir deles, nós fizemos estudos de modo que fosse possível, né, a partir da coloração, do espectro da luz solar, para se ter uma melhor absorção, né, da luz solar e também uma melhor eficiência, de modo que futuramente a gente consiga ter painéis fotovoltaicos mais econômicos e também mais viáveis quando comparados atualmente com o de silício. Então, aqui a gente tem até um testezinho que nós fizemos. E diante disso, como elas estão sendo feitas em laboratório? Atualmente a gente faz os estudos, né, da célula solar em laboratório, utilizando um substrato de vidro, juntamente com camadas semicondutoras, né, que é o que vai gerar a corrente elétrica ali dentro da célula, que vai acabar gerando a eletricidade em si. Então, nisso, nós utilizamos o dióxido de estanho dopado com flúor, ou o dióxido de titânio, ou a peróxido, que atualmente é o que está sendo mais estudado dentre os materiais, mais devido à sua capacidade em gerar mais energia dentro da célula. Outro material que a gente tem estudado, no caso, é o grafeno, juntamente com um corante de clorofila, porque dentre os testes que nós realizamos, ele foi o que teve melhor resultado até o momento em laboratório, tá, gente? Avisando que todos esses testes eles estão sendo feitos em laboratório, ainda não é nada comercial. Então, um dos modos para a gente poder avaliar se essa célula está sendo
eficiente ou não é através do teste que nós realizamos com um simulador solar, onde a gente tenta, né, reproduzir em laboratório o espectro da luz solar, de modo que a gente consiga obter a tensão que é gerada, a corrente que é gerada, o fator de forma, assim como também a nossa eficiência. E dentre os materiais que nós utilizamos para as células solares, o que teve melhor eficiência foi o da clorofila, que deu 0,75%. Ainda é muito pequeno quando eu comparo com a célula de silício, que tem, em média, já 17% de eficiência. Então, assim, é um material que a gente ainda está estudando de modo a melhorar a sua eficiência e, quem sabe, um dia se tornar um potencial substituto do silício. Então, diante do estudo, em 2019, a EDP, que é uma empresa portuguesa de energia, né, ela desenvolveu um desafio universitário, né, que é o EDP University Challenge, onde nós participamos, de modo que a gente conseguisse aproximar o estudo acadêmico juntamente com que as empresas andam procurando para melhorar a captação de recursos, né, para a geração de energia, e também ver o que pode ser feito de modo que seja possível reduzir a quantidade de energia, porque quando a gente fala em reduzir energia, a gente não pensa somente no fator, vamos apagar uma luz, vamos trocar só por LED, mas é um conjunto de fatores, como as meninas comentaram, que é a questão da iluminação natural, a questão da ventilação natural, a questão de você fazer um melhor uso dos seus equipamentos, através do selo de eficiência energética. Então, assim, dentro disso, o que nós fizemos? Procuramos, né, primeiramente, saber, no Brasil, quantas residências, porque o nosso projeto ele foi desenvolvido para sistemas off-grid, que são aqueles que não são conectados à rede de energia. Então, assim, procuramos saber, no Brasil, quantas regiões ainda vivem no sistema isolado de energia. E, segundo o Operador Nacional, isso até 2019, né, 237 municípios ainda se vivia nesse sistema isolado. E também, segundo o Banco Mundial, até 2019, 10% da população mundial ainda não se tinha eletricidade em suas residências. E, diante desse fator, o que aconteceu? Nós desenvolvemos o projeto em Brasília, que é a capital, né, do Brasil, e nessa região tem a região administrativa do Gama, que na parte de Chacareiros, que ainda é a parte rural dessa região, ainda existem pontos que não se tem eletricidade. Então, como o desafio da EDP era tentar unir os trabalhos que são desenvolvidos academicamente, de modo que se pudesse ir para a parte comercial, o que nós fizemos? Perguntamos, né, ao senhor desta residência se nós podíamos utilizar a casa dele como referência para o nosso projeto. Por quê? Nós poderíamos analisar tanto a questão da iluminação natural, quanto a questão da ventilação, quanto também a questão de instalação de painéis fotovoltaicos, ou então até mesmo utilização de esterco suíno ou bovino, né, para a geração de biogás. E nisso nós utilizamos o projeto que era desenvolvido na universidade, que era o de célula solar, juntamente com outro projeto na área de produção de biogás, para o desafio universitário, juntamente com a parte de automação. E, diante disso, aqui foi a residência, né, a vista de frente da residência que nós utilizamos, juntamente com o local de criação de porcos, que seria o nosso ponto, né, ideal para a formação do biogás. E
a partir dessa análise de fatores, o que foi que nós pensamos? Por que não juntar em um único projeto a parte da edificação do PBE Edifica, pensando na questão da eficiência energética? No seguinte, vamos analisar a questão da iluminação, né, dessa residência, a questão da ventilação natural e também a parte da envoltória, que foi o que as meninas estavam comentando no projeto, juntamente com a automação. Como o projeto ele fazia parte de um desafio, então, assim, nós desenvolvemos até a parte da automação utilizando um microcontrolador, no caso, o próprio Arduino, né, de modo que fosse possível acessar remotamente a casa para controlar a questão das lâmpadas, a questão da refrigeração do ambiente. E nisso, o primeiro ponto que nós fomos analisar aqui fica a frente da casa. A frente da casa está nesse ponto. Então, a primeira parte que nós fomos olhar, né, foi a parte da orientação solar, para saber de onde o sol estava nascendo, para onde ele estava se pondo, de modo que a gente pudesse, ao máximo do dia, aproveitar a iluminação natural. E, assim, a casa, ela, no início, não estava absorvendo quase nada dessa questão da iluminação natural. Outro ponto foi a questão da disposição dos ventos, que nós analisamos. E sim, se a gente olha no projeto, os ventos vêm nessa direção. E a casa, como está nessa direção, então, ela não também tinha esse melhor aproveitamento da disposição dos ventos naturais, fazendo com que no calor ficasse muito abafado mais do que o normal. Diante disso, nós fizemos a planta, né, da residência, como ela se encontrava no início, né? Então, aqui a gente tem uma janela nesse sentido, outra janela aqui, e desse lado, não se tinha janelas na residência. Então, assim, acabava virando uma zona de calor aqui dentro, porque como o vento vem nessa direção, então acabava que não se tem uma circulação dentro da própria residência. E na nova planta que nós fizemos a partir desse estudo, né, nós adicionamos as janelas de acordo com a disposição dos ventos e também adicionamos mais porta, questão mais de meios de fazer com que haja uma circulação não somente dos ventos, como também da luz natural, devido ao sol nascer do poente para o... Então, e aqui na parte de outra forma, como a casa ela estava localizada num sistema isolado, um projeto ideal para a residência ali em si seria a instalação de painéis fotovoltaicos. Então, o que nós fizemos nessa residência? Nós somamos, né, todo o consumo médio de quilowatt-hora da residência a partir dos aparelhos que eles tinham na residência. Estudamos também a questão da irradiação solar, para poder saber qual o melhor ângulo de inclinação para poder colocar os painéis solares, para ter melhor aproveitamento nessa residência em si. E nisso nós chegamos a um total de 5 placas, né, de 250 watts de potência, e no projeto em si a gente tinha ficado responsável pela manutenção da placa solar, também assim como orientação com o pessoal. E a questão também do biogás, a gente tinha pensado na parte da criação, né, do biogás a partir dos dejetos suínos, que é devido à criação, né, de porcos no próprio local, e o biogás, no caso, ele seria utilizado para aquecimento da água, né, e também para gás de cozinha. A gente desenvolveu um filtro a partir de carvão aditivado, onde a gente conseguia filtrar os gases de sulfeto, né, que são gases poluentes. E, assim,
no biogás, para a parte de energia solar, na parte de energia solar, a gente conseguiu fazer todo o dimensionamento, enquanto que na parte do biogás, a gente ficou mais na simulação em si, somente na parte teórica, porque nós, como o projeto a gente teve 3 meses apenas para o seu desenvolvimento, nós não conseguimos ter uma resposta de quantidade que foi gerada durante esse período. E aqui seria uma planta, né, de como seria mais ou menos o nosso diagrama, né, da residência em si. Aqui teria o nosso aplicativo, onde a partir desse aplicativo é possível você controlar, dentro da própria residência, a iluminação, a questão dos equipamentos também, que nem aqui nesse vídeo que a gente vai demonstrar só um pouquinho. Ai, gente, cadê aqui? Então, assim, esse tinha sido um protótipo, né? Porque a ideia era a gente acessar remotamente, né? Através do aplicativo, a nossa própria residência, de modo que assim que saísse do trabalho, você conseguiria já, por exemplo, em dias muito quentes, ligar o ar-condicionado para ir já refrigerando o ambiente. Então, essa foi a nossa proposta no concurso da EDP. E aqui seria mais ou menos a planta, né? Da nova casa que nós projetamos, né, durante o projeto, e muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá bom, gente? Maravilha, Ecoana. Muito obrigado. Foi uma verdadeira aula prática que nós tivemos agora de um exemplo de um projeto aplicado na prática de formas sustentáveis de produzir energia e também aproveitar melhor as condições naturais. E foi muito legal essa iniciativa, o desafio que vocês propuseram e conseguiram resolver com o exemplo da aplicação de controlar remotamente energia e usar também o biogás para alimentar o sistema elétrico da casa. Muito legal, mesmo. Vamos aproveitar agora e proceder para a sessão de perguntas, mas antes eu gostava de informar que, lamentavelmente, houve um imprevisto com a Viva Domus e eles não estão a participar hoje do nosso painel. Então, nós, em nome do PES, pedimos desculpas a todos por este inconveniente, mas houve um imprevisto e não vamos poder contar com a participação deles. Pedimos desculpas e, assim sendo, vamos dar procedimento para a parte das perguntas. Nós temos algumas perguntas aqui no chat. Vou começar pela do Joel, que ele mandou aqui para a Johanna. Em relação à eficiência energética, ele quer saber quais as certificações que têm mais impacto, se são a Procel, a LEED ou a PBE ou outras. Bom, a gente tem que pensar primeiro, né, ali que ele falou Procel e PBE. A PBE Edifica, ela é uma etiquetagem que uniu o Procel Edifica com o programa de etiquetagem brasileiro. Então, eles criaram essa certificação PBE Edifica. E é uma etiqueta, né? Ela vai de A a D. E quando a certificação ela consegue a eficiência A, a máxima eficiência ali, tu consegue eles premiam, né, essa edificação que tem eficiência A com o selo Procel. Então, o selo Procel seria a mesma coisa que o PBE Edifica, só que tem a máxima eficiência. Então, com certeza, né, se tu conseguir o selo Procel, é melhor do que tu ter uma etiqueta abaixo do nível A. Mas seria a mesma coisa nesse caso. E ali, para avaliar um pouco, né, a metodologia do LEED e do PBE Edifica, o LEED ele utiliza para simulação a ASHRAE 90.1, que é
uma organização americana, né, de ar-condicionados, aquecimentos e ventilação, qualidade do ar, que eles estão sempre em atualização. Então, assim, o processo deles tem bastante investimento, tem bastante atualização, então vamos dizer, eles sempre estão um pouquinho à frente, né, do que esse programa brasileiro de etiquetagem. O programa brasileiro, né, o PBE, na verdade, a etiquetagem brasileira, ela já existe há algum tempo e ela está num processo de atualização. Então, estão criando novos métodos de simulações que estão bem melhores, né, com o antigo. O antigo ele já está realmente um pouco, vamos dizer, defasado. E esses novos métodos, então, a gente vai ter uma equivalência ali com o LEED, mas eu não posso dizer qual que é melhor. Eu acho que seria até um estudo, talvez, se alguém quiser fazer um TCC, um mestrado sobre isso, pode avaliar um novo método. E o método do LEED da ASHRAE 90.1 e ver as diferenças, ver as interferências entre eles, qual que é melhor, mas eu não acredito que tenha um melhor, assim, né? Porque também, se a gente pensar o LEED, ele é mais voltado, ele é americano, né? Então, tem muitas coisas que ele não é da realidade brasileira, que o PBL vai trazer já a realidade brasileira em vários itens e na metodologia nova, né? Vai trazer várias informações novas para o mercado brasileiro. Então, vai ter também essa questão que tem que levar em conta, né? Ótimo, Johanna, muito obrigado. Vamos proceder para a próxima pergunta, que é para a Ikigai, que é do John. Ele pergunta assim: como a eficiência energética é abordada nos cursos de graduação em engenharia civil e arquitetura no Brasil? Bom, eu sou formada em engenharia civil, então eu não conseguiria opinar assim, com muita propriedade como é abordado no curso de arquitetura. Eu fiz uma especialização, né, em sustentabilidade e tecnologias na arquitetura, mas quando a gente vai para o campo da pós-graduação, a gente tem um estudo mais nichado, né? Você procura aquilo específico que você quer estudar, então eu não poderia também comparar uma especialização específica com o curso de graduação. Então, a minha resposta para o curso de arquitetura é que eu não sou capaz de opinar. No curso de engenharia civil, né, que é o que eu fiz e tenho mais conhecimento, né, até com outras universidades, não é muito trabalhado, e não só a parte da eficiência energética, mas como a sustentabilidade de uma forma geral. Eu tenho conhecimento que a sustentabilidade na arquitetura é mais trabalhada, né, pelo contato que eu tenho com o curso, não sei especificamente da eficiência energética, mas eu particularmente não vi absolutamente nada disso na universidade. Alguns professores têm abertura, então acaba que se você tiver iniciativa, às vezes quiser fazer uma pesquisa, um trabalho de iniciação científica, é bem provável que talvez você consiga um professor e consiga atuar nisso, mas vai muito mais do aluno que tem essa iniciativa, que tem essa visão e vai buscar, e pode ser que a universidade te ofereça um meio para isso. Pode ser que, por exemplo, a universidade nem tenha os softwares para você utilizar, pode ser que tenha, a minha tinha, né, acho que é um ponto positivo, tinha até um certo incentivo para estudar simulações, mas eu sei que não é uma realidade de todas as universidades. Então, eu acho que, de forma geral, não faz parte da grade curricular e que vai partir do aluno mesmo, e que, se o aluno quiser, pode ser que ele consiga desenvolver isso, mas pode ser que não. Eu acho que é isso. Isso, a gente estudou na mesma universidade, né? Formamos no mesmo ano, e quando a gente estava quase finalizando a nossa formação, a faculdade resolveu instalar um sistema fotovoltaico, né? Em um dos blocos, né? Do campus, e a gente, creio que só comentaram com a gente, não houve nenhum estudo aprofundado sobre aquilo, né? Não levaram diretamente os alunos de engenharia, né? Para analisarem aquele sistema, para explicarem, né? Eu, particularmente, que fiz uma matéria optativa de gestão ambiental, fui levado lá, mas foi uma coisa
à parte, né? Foi uma situação que nem todos os alunos do curso tiveram a mesma oportunidade, né? Tiveram a mesma integração com essas tecnologias, né? De energias renováveis e tudo mais. Então, realmente tem esse déficit aí. Acho que vai variar um pouco também. Eu sei que a Johanna fez o TCC dela, acho que nessa área, né, de simulação. Talvez, não sei se ela quer responder também a visão dela sobre o assunto. Se a Johanna quiser responder, fique à vontade. Que um dos nossos objetivos é propor a interação entre os oradores e o público que está nos assistindo. Eu posso falar um pouquinho de mim também. Na universidade que eu estudei, não tivemos nada assim muito voltado para eficiência energética, principalmente, assim, sustentabilidade também assim muito geral, nada muito específico e aprofundado. Eu sempre gostei do tema, né, de sustentabilidade, então eu sempre busquei muito por fora da faculdade mesmo. Então, apareceu uma oportunidade de um estágio para eu estudar um pouco mais sobre eficiência energética, foi onde eu me aprofundei, e então eu fiz meu TCC voltada nisso. Mas em Santa Catarina existe a Universidade Federal de Santa Catarina, que é referência, assim, em eficiência energética e edificações, nas disciplinas, no mestrado também, muito forte, na pós-graduação. Então, eu utilizava muito material de lá, tem apostilas na internet que tu pode baixar, tem aulas mesmo, assim, montadas, então tem muita informação que, para quem realmente tiver interesse, aí, o material da UFSC é muito rico, assim. Maravilha, Johanna. Muito obrigado por compartilhar a tua experiência conosco. Temos uma outra pergunta aqui para a Ikigai, que é do José Oswaldo. Ele pergunta assim: vocês indicam a implantação de usinas fotovoltaicas nas obras que vocês prestam serviços? Neste caso, vocês fazem o projeto da usina e todos os trâmites com a concessionária ou apenas indicam uma empresa que faça? Boa pergunta. Só complementando a outra pergunta, já vou responder essa, que a gente, inclusive, a gente tem esse papel, né? A gente vê nesse papel de educação, então a gente também tenta levar para as universidades, né, mudar essa visão e trazer esses assuntos. A gente organizou aqui na universidade que a gente formou uma semana acadêmica inteira, né? Também trazendo assuntos de sustentabilidade, foi tratado eficiência energética também. A Johanna, mais duas consultoras da ANE participou, inclusive, né, um dia, e acho que é importante mencionar que a gente, como profissional, também tem papel e tem uma forma de mudar, né, esse fato da graduação, não trazer tanto esse fato. Respondendo a pergunta, é de quem mesmo? É do José Oswaldo, perdão. Do José Oswaldo, né? É uma pergunta bem interessante, porque quando a gente começou a estudar, né, mais sobre essa questão da energia fotovoltaica, uma das maiores preocupações que a gente tinha mesmo é a forma que as empresas que trabalham com isso, a forma que elas trabalham, né? Porque o que acontece muito é de ter tipo, um projeto genérico e aplicar isso para todas as situações e analisar de fato aquela realidade, porque além da incidência solar, toda particularidade da região, a orientação dela também tem uma parte que já foi mencionada sobre ter o espaço para aquilo, né? Então precisa analisar cada caso especificamente. Então a gente tinha muito essa preocupação de oferecer para o nosso cliente, porque quando a gente vende sustentabilidade, a gente vende qualidade junto. Então, a gente tem essa preocupação de oferecer para o nosso cliente e acabar que ele vai ter um projeto genérico, caro e que não atenda. Então, a gente faz esses projetos, a gente tem conhecimento, tem curso, né, com isso, e a gente fazia, até a gente conseguir uma empresa aqui que a gente sentiu mais confiança. Até, no entanto, até a gente conhecer, que levou, inclusive, até um certo tempo para a gente ter uma empresa que a gente confiasse nesse ponto, a gente fazia, né? E é um processo assim de analisar, né, tudo local, tem a parte do concessionário também que precisa ser aprovado, então a gente fazia todo o acompanhamento com o nosso cliente, embora
que fosse feito junto, né, a compra de material e instalação fosse para empresas que trabalham com isso. Então, quando a gente conheceu, né, essa empresa, que a gente sentiu confiança, que a gente pensou que não, agora vai fazer certo, a gente parou. O que a gente faz agora é indicar, né, a empresa. Caso o cliente queira fechar com outra, aí demanda mais trabalho nosso para revisar, mas hoje a gente não faz, porque hoje a gente indica para a empresa e confia no trabalho deles. Aí, caso o cliente queira fechar com outra empresa, aí a gente precisa passar por esse processo. Uma coisa que a gente faz também é um estudo de fotoviabilidade, tem até um vídeo no Instagram nosso ensinando como é que faz, para que cada pessoa consiga fazer o seu próprio cálculo, estimar se para ela compensa ou não, se alguém talvez tiver curiosidade depois para ver. Obrigado, Fernanda. Agora temos uma pergunta sua para a Ecoana, que é relacionada ao sistema fotovoltaico que foi aplicado, se este combateria ou não, e se não seria muito caro usar um sistema de baterias no sistema fotovoltaico. Ecoana? Boa tarde, então. Ou boa noite, né, gente? Que ainda é tarde, desculpa. Então, assim, esse sistema que a gente utilizou, a gente fez todo o dimensionamento com bateria, né, para poder armazenar a energia gerada ali durante o dia no painel fotovoltaico. É um pouquinho caro, mas, assim, a gente teve que utilizar a bateria porque essa residência, especificamente, não passa próximo a ela nenhuma linha de energia. Então, não tinha como a gente fazer o sistema, projetar ele conectado à rede de distribuição. Porque se tivesse como, seria mais barato. Mas só que como não se tinha e a gente até tentou ver essa questão, se, com a própria concessionária, né, para ver, para implementar, só que aí ficaria muito mais caro, porque o próprio senhor, que já não tem uma condição muito boa, ele teria que arcar com todos os custos, então, assim, para aquela região, o mais ideal seria continuar no sistema isolado. Assim, é caro inicialmente, mas a longo prazo não se torna tão caro. E só complementando o que você estava falando, Fernanda, eu estou morando em Foz do Iguaçu e aqui eu vi uns projetos de energia, de painel fotovoltaico que eu estou, assim, chocada, porque, assim, as pessoas, elas querem instalar o painel a qualquer custo e esquecem que existe sombreamento, que existe a questão, tem que estar fixo o painel solar, porque senão na primeira tempestade mais forte ele vai embora. Olha, eu vou passar numa casa ali, depois eu vou te mandar no Instagram, vou te achar no Instagram, Fernanda, para você ver o trabalho que o pessoal fez aqui, porque tem pessoas que não são capacitadas para isso, que estão fazendo o trabalho que deveria ser feito por alguém com qualificação, e estão instalando de qualquer jeito o painel fotovoltaico, e não é assim. Tem todo um estudo, tem todo um trabalho, tem todo um material a ser analisado em conta. Então, acho que eu respondi a sua pergunta. Show, Ecoana, muito obrigado. E nós temos uma pergunta aqui do Ronielson Cabral, que eu acho que é pertinente para todos os oradores, que é a seguinte: existe alguma metodologia que permita ao empreendedor mensurar quantitativamente os ganhos no uso de projetos, materiais ou equipamentos que promovam a eficiência energética e que seja certificado e possa ser usado comparativamente às construções tradicionais? Ou seja, tem algum método da pessoa ver se o uso desses materiais novos e de outros recursos, se eles são melhores quantitativamente e financeiramente? Bom, vou falar já que ninguém se pronunciou. Então, assim, existem as metodologias de certificações, né, que é o que a gente utiliza, e como ele falou ali em mensurar, né, realmente é uma questão, porque, por exemplo, o LEED, né, quando a gente implementa estratégias de eficiência energética, depois a gente faz um comissionamento para acompanhar, contabilizar
os consumos, né, de tanto energéticos, de água, o consumo daquela edificação a longo prazo, né, até para depois tu manter a certificação, tu tem que contabilizar se realmente está fazendo o que foi planejado, se as pessoas estão utilizando corretamente. Então, existe isso, sim, mas como ele falou ali para usar comparativamente as construções tradicionais, por exemplo, é complicado assim falar porque eu acho que cada edificação vai ser diferente, né? Tipo, por exemplo, tu vai usar a metodologia mesma da certificação, mas é difícil comparar com outra edificação tradicional. Cada edificação vai ter o seu consumo, né? Então, assim, também vai depender, por exemplo, o LEED, ele tem várias classificações, tipo classificação Gold, Platinum, então também tem isso que um vai ser mais eficiente que o outro e tu vai implementar estratégias para que ele tenha um nível de eficiência energética. Então também não dá de comparar uma coisa com outra coisa, né? E assim, as metodologias existem, são, às vezes, né, tem umas metodologias que são realmente pagas, essa da ASHRAE é mais difícil conseguir, mas, por exemplo, a do PBED fica gratuito, você pode, né, utilizar, qualquer pessoa pode utilizar. Existem outras certificações sustentáveis, tipo como o selo Caixa Azul também, que tem várias estratégias. Então, tem muito conteúdo aberto, metodologias que a gente pode estar utilizando, sim, em construções tradicionais. Só que daí, essa parte de comissionamento, né, de mensurar, daí acaba sendo um pouco mais complicada, porque realmente essa edificação não está certificada, né? Então, vai ser mais difícil mensurar o quanto que ela vai ser eficiente ou não comparada a outras. Mas eu não sei se eu respondi direito, mas foi o que eu entendi, mais ou menos, assim, da pergunta. Show, Johanna, muito obrigado pela tua resposta. Acho que respondeu sim a pergunta do Ronielson. E nós vamos já encerrar por aqui, que já está esgotado o nosso tempo. E queríamos agradecer a vocês três pela vossa participação. Foi uma participação muito interativa, foi uma verdadeira aula de eficiência energética. Nós agradecemos a cada um de vocês. E antes de encerrarmos, nós gostaríamos de falar que amanhã daremos continuidade à nossa PES Week com a Masterclass de Economia Circular, ministrada pela Solve Soluções de Engenharia, às 11 da manhã de Portugal, às 7 horas do Brasil. E também vou pedir ao Francisco para fazer uma foto nossa agora, ao final do nosso evento de hoje. Então, a quem quiser abrir as câmeras para fazermos a foto, fiquem à vontade. Francisco, é com você. Vamos lá, gente. Primeiramente, parabéns aí, todo mundo. Muito enriquecedor. Vamos, então, à foto oficial. Quem quiser ligar a câmera, fica à vontade. Esperar um pouquinho o pessoal ligar. Pode ir, então, né? No 3, galera. 1, 2, 3. Aí, valeu. Maravilha, Chico. Muito obrigado. Mais uma vez agradeço a participação de todos, em especial da Ecoana, da Fernanda e do Noyuki e também da Johanna. Muito obrigado pela participação de vocês. Esperamos contar com vocês nos nossos eventos futuros. E amanhã nós daremos continuidade à nossa PES Week. Eu sou Luiz Felipe Almeida, vosso anfitrião, e desejo a todos uma ótima noite e uma ótima semana. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada.